Naquela noite, Jesus se sentou com aqueles que ele amava e revelou o maior mistério da redenção. Esse é o meu corpo, partido por vós. Quando comerem, se lembrem de mim. Esse é o meu sangue, vertido na cruz. Quando beberem, se lembrem de mim. Esse é o meu corpo, partido por vós. Quando comerem, se lembrem de mim. Esse é o meu sangue, vertido na cruz. Quando beberem, se lembrem de mim. Eu sou o pão da vida. Quem tiver fome, vem comer. Na minha mesa, nada falta, nada faltará. Eu sou o santo vinho. Da minha fonte, vem beber. Na minha mesa, nada falta. Nada faltará. Venham todos. Esse é o meu corpo, partido por vós. Quando comerem, se lembrem de mim. Esse é o meu sangue, vertido na cruz. Quando beberem, se lembrem de mim. Eu sou o pão da vida. Quem tiver fome, vem comer. Na minha mesa, nada falta, nada faltará. Eu sou o santo
pão partido por vós. Venham à mesa, se lembrem de mim. Eu sou o vinho servido na cruz. Venham à mesa, se lembrem de mim. Antes da cruz, houve um jardim. Antes da vitória, houve entrega. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, ele tudo por mim suportou, carregou minha cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto Ele não foi derrotado, ele se entregou, o amor o manteve na cruz.
salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou maravilha e salvação. Tudo do que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio do céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu.
O céu silenciou. Está consumado. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando os seus olhos, ela viu aonde estava o corpo do mestre. 2 anjos Maria viu e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do mestre, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora, é quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos teus irmãos para eles começarem a sorrir. Fala que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí que eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, Se coloque de pé, igreja. Se coloque de pé, igreja. o rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Nada vai vencer seu grande amor. Ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre
Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor amado, nós te bendizemos, Senhor, por tua morte, por teu sacrifício e por tua ressurreição que nós celebramos nesse dia. E te pedimos, Senhor, que a tua luz venha iluminar a nossa vida, que o teu brilho venha resplandecer em nosso coração e que nós possamos ser uma testemunha viva da tua ressurreição, Senhor. A tua ressurreição no passado e a tua ressurreição nessa igreja, Senhor. A tua ressurreição na nossa vida. Toma o teu lugar entre nós, ó Pai. Assenta-te entre nós e recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Que bendizemos a Ti, Senhor, com todo o nosso coração, Te adorando em espírito e em verdade. É a oração que fazemos a Ti, Senhor, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Quero chamar aqui o pastor Jadiel, que vai ser canal do Senhor para a nossa vida. Nós vamos, depois desse louvor maravilhoso, nos alimentar da palavra de Deus. Vem cá, pastor, estenda sua mão para cá, vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de poder ouvir a tua palavra, de ouvir a tua voz. Fala, nosso Deus, ao nosso coração, e que ela possa ser como uma semente santa no nosso coração, Pai. Que nosso coração possa ser como essa terra que a tua palavra diz, onde a tua semente cai. Possamos ser aquela terra que produz bons frutos, Senhor. É o que nós pedimos nessa noite, te orando em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus. Jesus já ressuscitou. Cristo é o Cordeiro Pascual. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 1. João Ferreira de Almeida, amém. Glória a Jesus. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus para a noiva. Que louvar a Deus pelo grande privilégio que temos de estar em sua casa, cultuando, magnificando, exaltando o nome daquele que era, que é e que há de vir. É um privilégio, amados irmãos, celebrarmos algo que vale a pena, que Cristo é a nossa vida, Cristo em nós, esperança da glória. Amém? E no fim do sábado, quando já despojava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houveram um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removeu a pedra e se sentou sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, como mortos. Mas o anjo respondeu, disse às mulheres, não tenhas medo, eis que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Indo, pois, imediatamente disse aos seus discípulos que já ressuscitaram, ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galileia, e ali o vereis. E eis que vê-lo tenho dito. Amém, amém e amém. Apresentar que o Espírito Santo de Deus venha falar profundamente ao meu, ao teu, ao nosso coração. A história começa com Adão. Um homem que a Bíblia diz que Deus criou um jardim no Éden e colocou o homem. Entendemos que esse homem vem se afastar de Deus, prevaricar contra Deus, fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e ele foi retirado do jardim. A partir daí Deus começa a olhar a terra, que estava maldita por causa do pecado, porque está escrito que todos pecaram e foram afastados da glória de Deus. Mas tempo depois, João escreve acerca de algo tão tremendo que estaria acontecendo.
Deus olha o homem no pecado, que gera morte, que afasta o homem de Deus, onde a mão de Deus não tem colhido para que possa salvar, nem ouvido agravado para que possa ouvir. Mas a Bíblia diz claramente que os pecados separam dele. E quando Deus olha para mim, para você no pecado, sim, Deus não nos fez para destruição, Deus nos fez para louvor da sua glória. E a Bíblia diz claramente, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Podemos falar acerca desse amor. Que amor é esse? É aquele amor que Paulo escreve acerca de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Paulo escreve acerca da salvação, ele não fala de mérito meu e seu. Não fala porque pagamos a penitência, coisa semelhante, e alcançamos a salvação. Ele escreve, pela graça sois salvos. Não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Mas, amados, ele do Senhor, nós queremos trazer uma história muito linda, maravilhosa, também acerca de Jesus, que nós estamos celebrando também a Santa Ceia, celebrando a Páscoa, porque Cristo é a nossa Páscoa. Sabemos que a Páscoa é uma passagem onde o povo de Israel, muito tempo depois, após a morte de José, chamado José do Egito, ficaram, de acordo com historiadores, 430 anos na mão dos faraós, sendo subjugado, sendo oprimido. Simplesmente não cultuava mais, não louvava mais a Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, até que Deus se lembrou do seu povo e levantou um homem que era um legislador chamado Moisés, aquele que de fato das águas foi tirada. E a Bíblia diz claramente que o povo estava lá no Egito, sofrendo dano, com exaustão. E quando Deus visita Moisés, ele diz: Moisés, tenho visto e ouvido a aflição do meu povo, e eu vou te enviar. E Deus agora enviou este homem chamado Moisés para libertar o povo de Israel do cativeiro, da mão de Faraó, do jugo da servidão, e Deus os colocaria na terra que emanava leite e mel. Isso aconteceu, mas conhecemos um pouquinho da história, onde aquele homem chamado Faraó, ele tinha um coração endurecido, ele não queria o crescimento do povo, ele colocava trabalho pesado no povo, mas Deus já tinha enviado uma provisão para libertação daquele povo, e ele agora diz a Bíblia Sagrada, que Deus envia a primeira praga, a segunda, a terceira, a quarta, até a 10ª praga, até que um dia, ele ordenou que fosse feita a Páscoa. Nós conhecemos ali os elementos da Páscoa, mas ele mandou dizer que ali haveria morte dos primogênitos, mas todas aquelas casas que tivessem a casa despedida com um cordeiro, que podia ser um cordeiro morto, imaculado, de 1 ano, ou até mesmo um cabrito, podia morrer, e o sangue seria expedido, e o anjo passaria para destruir, mas nenhum daqueles lares que tinham o sangue nas portas foi atingido, porque ali apontava para Cristo, apontava para o cordeiro pascual. Eu quero acreditar que nesse dia você tem a marca de Deus, você tem a marca de Cristo, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. No último dia Deus mandou fazer aquele preparo muito grande, já mandou aquele povo se preparar, porque simplesmente passaria a morte, mas viria para o povo de Israel, e simplesmente Deus os libertou da mão de Faraó, Deus os libertou da servidão, e aquele povo pôde cultuar o nome do Senhor. Depois, logo após, eles saíram após a Páscoa. Se nós olharmos para hoje, nós estávamos nas trevas. Nós éramos por natureza filhos da desobediência, nós éramos pecadores. Deus naquele tempo enviou Moisés para libertar o seu povo. Em nosso tempo nós entendemos que Deus enviou Jesus Cristo para libertar o povo de Israel. Escapou, foi livre do Egito, e Deus nos livrou do pecado, nos livrou da mentira, e hoje certamente nós temos, aleluia, aleluia, a salvação que está em Cristo, promovida por Cristo, aleluia. É uma coisa muito importante, somos salvos em Cristo. Volto a dizer, quando Cristo morreu, Ele nos tirou do reino das trevas, do domínio de Satanás, como no domínio de Faraó, e Ele nos colocou na sua maravilhosa luz. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, e disse há pouco tempo que Deus olhou do céu à terra, não viu um justo sequer,
ele envia Jesus não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós começamos a entender que amor é esse. Jesus sendo Deus. Está escrito que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se torna homem de dor, homem da aflição, habitou na terra, conhecendo o que é ser homem, porque ele era Deus e ele era homem. Ele tinha natureza divina e tinha natureza humana. Passa esse tempo. Jesus vem, nasce numa manjedoura, ele cresce lá em Nazaré. Ele vem em Cafarnaum, trazendo em Caná da Galileia, trazendo grandes milagres, como entendemos o milagre em Caná da Galileia. Mas o objetivo maior seria esse. Jesus veio simplesmente não para passear a terra. Ele não simplesmente veio para dizer, eu sou o rei. Não. Ele veio com o propósito de nos trazer a salvação, de nos libertar do jugo das trevas. Eu vejo o povo de Israel saindo do Egito com as mãos já livres. Eu vejo seus pés livres. E quando nós aceitamos Jesus como Senhor, Salvador, e Jesus Cristo como Senhor e Salvador, podemos declarar, eu sou livre. Se foi cantado hoje, eu sou livre porque eu sou um cidadão dos céus, eu sou livre porque eu sou sacerdote santo, eu sou livre porque eu tenho o meu nome escrito no livro da vida, eu sou livre, aleluia, porque um certo dia, aleluia, Jesus há de chamar a mim e a você pelo nosso nome, e lá está escrito em uma pedrinha branca, um novo nome, aleluia, um novo nome. Essa é a nossa esperança. Sabemos na história que nós estamos celebrando a ceia e a Páscoa, que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Jesus agora ele vem, talvez para o judeu, alguém vem dizer assim, ele vai me livrar de César. Alguém pensava que Jesus vinha reinar aqui, ele declarou, o meu reino neste mundo, não está neste mundo. Ele veio no propósito, nascer, morrer pelo nosso pecado, ressuscitar, nos trazer a salvação, e em breve, um dia, ele há de buscar a sua noiva e a sua igreja. Amém? A semana passada, amados irmãos, nós foi comemorado aqui, é chamado Domingo de Ramos, mas começa a história, vamos colocar na sexta-feira, Paixão de Cristo, onde Jesus, primeiro ele está lá naquele jardim chamado Getsemane. Antes disso ele chega, ele vem cear. E quando ele vem cear, ele declara, entre nós existe alguém que é o quê? Um traidor. Porque logo no outro dia, ele seria entregue aonde? Na mão dos malfeitores. Mas ele havia dito, matarão o pastor e as ovelhas serão o quê? Dispersas. Isso vai acontecer. Judas o trai. E de repente Jesus ele passa pelo aquele processo do primeiro dia, onde buscaram crucificar Jesus e soltar Barrabás. Ele passa na mão de Barrabás, dizendo, alguém pode declarar simplesmente que mataria o inocente. Mas se Jesus não se fizesse maldito, se ele não morresse por mim, por você, nós não estaríamos aqui. Na sua morte, ele veio nos comprar. Na sua morte, ele veio nos justificar. Aleluia. Na sua morte, ele viveu, ele morreu por nós. Se ou na igreja, Cristo morreu por nós. Na sua morte, nós temos vida. E ele pode dizer, eu vim para quê? Tenhas vida e tenha com abundância. Pega a história. Jesus no Calvário, sendo crucificado, sendo cuspido, sendo rejeitado. Quando teve sede, lhe deram vinagre. Todo esse processo ele passa. E ele é crucificado, ele vai até o Gólgota, um monte chamado Caveira, para morrer pelos nossos pecados. Eu quero transportar vocês para aquele momento de dor, de aflição, onde Jesus Cristo morre, padece pelos nossos pecados. Nós devemos meditar, refletir, que amor é esse? Diga comigo assim, que amor é esse? Esse amor é o amor de Jesus. Ele morre, a Bíblia diz claramente que parece que a esperança do povo de Israel acabou. Cada um foi para um lado, os discípulos voltaram a pescar, na verdade, mas diz a palavra de Deus que é o terceiro dia. Maria, Joana e Maria Madalena, eles foram até onde? Até o sepulcro, onde Jesus havia o quê? Morrido. Simplesmente, amados irmãos, era de praxe, verdade, corpo era balsamado, alguém está até lá, levar alguma coisa. Quando chega naquele sepulcro, o que aconteceu? Jesus já não estava mais, ele havia o quê? Ressuscitado, aleluia. Mas eu vejo na morte de Jesus algo tremendo. Vamos colocar aqui o espaço entre a sua morte e a ressurreição dada por Deus. O que aconteceu? Parece que ficou um vazio.
Na linguagem da garotada ficou aqui um vago. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Quando ele morre, na sua morte, Jesus desce a partes mais baixas. E num lugar que havia trevas, imagine onde havia talvez solidão, raiou aqui uma grande luz. E Jesus, já na mão de Satanás, toma a chave. Quando ele toma a chave, ele pôde declarar o que diz Paulo: morte, ó morte, morte, onde estão os teus aguilhões? Simplesmente, Satanás não venceu a Cristo, não venceu a salvação, não venceu a redenção, não venceu a Cristo, porque Cristo desceu à terra para morrer pelos nossos pecados, e ele veio, e a Bíblia diz claramente que Jesus ressuscitou. Muitas pessoas hoje estão celebrando um Cristo, coitadinho, um Cristo da cruz, até mesmo chora, até mesmo diz: coitadinho de Jesus. Não, ele sofreu o meu sofrimento, ele passou pela minha dor, e disse Isaías: quem deu crédito à nossa pregação? E certamente ele morreu pelo nosso pecado. O castigo que nos traz da paz estava sobre o Senhor Jesus, e pelas suas pisaduras somos o quê? Somos sarados. E quando Jesus chega, ele chega diante de mim, diante de você. Volto a repetir, ele chega e diz assim para mim: você, diante de tanto sofrimento, eu vim para que tenhas vida, e tenha com quê? Em abundância. Paulo, na sua trajetória, ele dizia que ele tinha a marca de Cristo. Paulo dizia que ele era escravo do Senhor. Paulo dizia que ele era menor dos apóstolos. Mas vamos colocar um pouquinho a história de Jesus. Será que a humanidade hoje tem a marca de Cristo? Como podemos falar acerca da marca de Cristo? Quem tem a marca de Cristo tem a marca da humildade, porque Jesus era Deus. Ele se humilhou, então ele tem a marca da manjedoura. Quem tem a marca de Cristo tem a marca do deserto. Quem tem a marca de Cristo também tem a marca da cruz, onde o próprio Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada uma a sua cruz, o quê? E siga-me. Quem tem a marca de Cristo aprende a renunciar. Quem tem a marca de Cristo aprende a se despojar. Quem tem a marca de Cristo muitas vezes é esbofeteado, é rejeitado. Quem tem a marca de Cristo muitas vezes ele perde mais do que ganha, porque Jesus diz: quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Quantas coisas nós perdemos, na verdade, na vida secular, mas no mundo espiritual nós ganhamos. Sabe por quê? Porque o meu nome, o teu nome, o nosso nome está escrito no livro da vida. Aplauda o Senhor. O meu nome, teu nome, nosso nome está escrito no livro da vida, e ninguém poderá tirar. Quando os filhos de Israel, eles foram tirados da Babilônia, já no caminho a Bíblia diz que Miriam cantou atravessar o Mar Vermelho. Fica imaginando o povo de Israel, os filhos de Israel, entrando na terra que emanava leite e mel. Houve grande festa. Existem pessoas que hoje não valorizam a fé, não valorizam o quê? A salvação. Quantas pessoas estão na casa do Pai apenas como religioso? Eu tenho que ir para a minha missa, eu tenho que orar meu Pai Nosso, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, não. Eu aprendi que aqui está ao serviço de Deus, eu vim para adorar. Deus se fez para a glorificação do seu nome, Deus se levantou como adorador, e ele declarou: a hora vem e a hora é já, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa palavra. Então eu preciso ouvir a frase que diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você pode observar, mas irmãos, que existem pessoas que vêm à igreja, mas não conhecem Cristo. Pastor Norma, há pouco tempo, estava pregando pela manhã, falando uma mensagem lá em Camboatá. Eu peguei um pouquinho, mensagem, onde diz que as mulheres foram até o sepulcro, para quê? Para ver Jesus. Saber como estava Jesus, na verdade, ter aquele costume, aquela cultura que existia, na verdade, com o corpo. Simplesmente elas foram para ver Jesus crucificado, e Jesus não estava ali, mas o discípulo do caminho de Emaús, ele estava perto, Jesus estava perto deles, caminhou com eles, e eles não perceberam. E existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, ainda buscando Jesus morto na sepultura, e muitas vezes Jesus está pertinho dele, e ele não está percebendo. Eu quero declarar: Jesus está na casa.
Jesus está na casa, a Ele glória, Ele está na casa, a Ele louvor, Ele está sentado entre os querubins e serafim e resplandece, o seu trono está firme desde então, Ele é desde a eternidade. Sim, Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. Aqueles homens do caminho de Baú não percebeu. Você tem percebido a presença de Deus? Nós conhecemos aquela história, né? Onde alguém fala da pegada na areia, onde alguém estava em grande dor, em grande aflição, e começou a se lastimar, começou a se doer, aquela grande melancolia, porque na sua caminhada, começou a observar que havia paz somente de uma pessoa. Sim, aonde você passa, eu quero declarar, só vai encontrar no chão, aleluia, a marca só de um, porque na verdade esse espaço não é teu, é Jesus te carregando no colo, é Jesus te carregando no colo. Você entendeu a palavra do Senhor? É Jesus te carregando no colo. Sim, você pensa, aleluia, que vai padecer, que vai perecer, o Senhor Jesus, Ele está te carregando no colo. E a Bíblia relata claramente dessa história tão linda. No fim do sábado. Nesses dias, amados irmãos, Jesus é aqui, eles vão até um determinado lugar, já despontando o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram até ver o sepulcro. Peraí. Durante 3 anos e meio, durante 3 anos Jesus na terra caminhou com os discípulos. Maria o conheceu, Maria sua mãe conheceu, Maria Madalena conheceu de perto. Jesus é sepultado, eu vou até o sepulcro, eu vou até lá. Mas naquele dia, o improvável tinha acontecido. Quem sabe se você não viveu o milagre, o improvável vai acontecer. Eu não sei se você já conheceu, já viveu o milagre, o improvável vai acontecer. Por quê? Já viu uma promessa. Diga comigo assim, eu estou debaixo de uma grande promessa. Aleluia. E a Bíblia também diz assim, foi no primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra mulher Maria foram até o sepulcro. Eles que houveram um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removeu a pedra, sentou-se sobre ela. Simplesmente Jesus assustado, houve aquele grande terremoto. Imagine ali pertinho. Imagine ali aquela cena, né? Eu não sei se alguém teve esse grande privilégio de estar até lá em Jerusalém. Alguém já teve em Jerusalém? Levante a mão aqui, por gentileza. Alguém teve? Pastora Norma teve lá, né? Pastora Norma, na verdade. Eu tive um grande privilégio de ser abençoado pelos santos dessa igreja. Fizeram uma boa vaquinha e me enviaram até em Jerusalém. Eu fui mantido pelos santos e pela igreja e eu estive naquele lugar. E fui até um lugar onde você vai encontrar tantos sepultamentos, tantos sepulcros, de tantas pessoas conhecidas, Maomé, tantos e tantos. Mas quando eu cheguei naquele lugar onde foram tirar a pedra, Jesus não estava lá. Eu quero declarar, o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. O anjo se assentou sobre aquela pedra. Eu fico imaginando, amados irmãos, o espanto que houve quando Deus troveja, quando Deus relampeou. E o maior, aleluia, e a surpresa maior é quando aquelas mulheres dedicadas, porque ainda existe no tempo presente pessoas presentes, pessoas dedicadas, que amam a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Existem pessoas que querem buscar o Deus da troca, sim ou não? O Deus da situação. Eu quero acreditar que nessa casa tem adoradores, pessoas que adoram a Deus em espírito e verdade, que servem a Deus de verdade. Quem serve a Deus de verdade em casa, aqui, aplauda o Senhor, aleluia. Você é um servo de Deus, você serve a Deus e você está adorando a Deus. Primeira pedra foi movida e o anjo do Senhor se assenta sobre ela, e seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve, e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como os mortos. Imagina aquela cena. Naquele momento, irmãos, eu sei que algumas das irmãs queria ser Maria Madalena, Joana, mas eu queria ser um daqueles soldados, só para ver. Eu queria estar no palanque assistindo esse algo extraordinário, porque morrer é fácil. Na verdade, o homem nasce, cresce, ele morre, sim ou não? Mas o extraordinário tinha acontecido. Jesus havia o quê? Ressuscitado. Houve aqui uma intervenção do quê? Dos céus, sim ou não? Porque havia uma promessa que ele ia morrer e ao terceiro dia ele havia de ressuscitar.
Quando aquele anjo aparece, imagine agora como era seu aspecto, como era a sua face, como era aquela presença. A Bíblia diz assim, que o seu aspecto era assim. Era como um relâmpago, e as suas vestimentas brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito atemorizados como mortos, e assombrados de como mortos. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não tenhas medo. Eis que buscaram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Aponte para o chão e diga: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Interessante, santos e santas, que no primeiro dia Jesus aparece a alguns discípulos. Mas quando Jesus aparece a primeira vez, não tem aquele crente que vem assim, que vai pelas igrejas, Cristo em casa, que vai pelas igrejas, nunca está presente no mover de Deus. Ali acontecia algo. No primeiro dia, um homem chamado Dídimo ou Tomé não estava o quê? Presente. Mas quando Jesus aparece a segunda vez, ele aparece com mensagem de vida. Ele aparece trazendo algo diferente, algo tremendo. Imagina agora você está trancado dentro de casa. De repente, do nada aparece alguém. E quando Jesus aparece, provando que diz que ele é o príncipe da paz, ele diz assim: paz seja convosco. É aquela paz que excede todo entendimento. De novo, Jesus aparece. Quem sabe se você não está em conflito, vivendo um momento muito difícil, momento de dor, de aflição, momento de luto, a palavra de Deus hoje, da boca de Jesus, é essa: paz seja convosco. Novamente, paz seja convosco. Jesus olha para o discípulo e diz assim: assim como meu Pai me enviou, eu envio a vós. Jesus estava na sua morte, preparando alguém, o seu discípulo, para dar continuidade a esse lindo ministério, que é o ministério da salvação, o ministério da regeneração, o ministério da graça. Sim ou não, igreja? Porque muitas pessoas não querem valorizar essa graça. Se estamos vivos, se estamos em pé, é por causa da graça de Deus. Eu quero que você olhe para o seu irmão e diga assim: Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama, sim, Jesus te ama. E na mensagem, para nós terminarmos, ele diz assim: paz seja convosco, assim como meu Pai, bota a sua mão em concha, ele me enviou, eu envio a vós. Jesus vem fazer algo que ele havia feito. A Bíblia nos fala que no barco, o vento soprou, ele parou o vento. Houve tempestade, ele mandou o vento se aquietar, tempestade também. Mas ele vem repetir algo que tinha acontecido lá no Éden, onde ele forma o homem à sua imagem e semelhança, onde diz a palavra: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Da mesma forma que ali estava Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na formação do homem, Deus sopra sobre o boneco, aleluia, dando Espírito e vida. Jesus chega novamente e diz para a sua igreja, naquele tempo e nesse tempo é esse: paz seja convosco, assim como meu Pai me enviou, eu envio a vós. E a Bíblia diz que ele fez algo assim, ó. Amanacente récia. Jesus soprou. Diga: Jesus está soprando em minha vida. Jesus está soprando em minha vida. O sopro de Jesus causou algo tremendo, aleluia. E ele sopra e disse para os seus discípulos assim: enchei-vos do meu Espírito. Olha a palavra que Deus trouxe para mim, para você, nesse tempo presente. Deus quer uma igreja cheia do seu Santo Espírito. Ele quer uma igreja revestida. Ele quer uma igreja cheia da sua presença, porque o Cordeiro de Deus já morreu. Jesus é o Cordeiro Pascual. Se ou não, igreja, ele já morreu por nós, já ressuscitou, e ele nos dá o direito de estarmos para sempre na eternidade. Mais uma vez,
eu trago a mensagem que está escrita assim: guarda o que tens. Valorize a salvação. Valorize a morte de Jesus. Valorize o sacrifício dele. No momento em que estou rejeitando Jesus, no momento que eu me submeto ao pecado, no momento que eu estou retrocedendo, eu estou voltando a cuspir no sangue de Jesus, eu estou voltando a crucificar Jesus. E nessa noite eu quero declarar: não cuspa no sangue de Jesus. Não crucifique novamente. Se um dia você foi salvo, a Bíblia diz que quem é de Deus, o quê? Não peca. Diga comigo, se quem é de Deus não peca. Então Jesus já te salvou. Não salvou para dar um casamento, não salvou você para dar um carro lindo e maravilhoso, não salvou você para te dar uma mansão. Ele te salvou para dar para você um novo nome. Aleluia. Ele te salvou, aleluia, para escrever o teu nome no livro da vida. Ele te salvou para trazer esperança a você que não tinha mais, sim, aleluia. Ele te salvou para você declarar: eu sei que o meu Redentor vive. Pastor Júnior, mais uma vez, igreja, Deus te abençoe rica abundantemente. Jesus é Cordeiro Pascal. Páscoa é passagem. Você não está mais no Egito. Sim, você já não é mais escravo do Egito. Fique em pé, por gentileza. Antes de passar para o pastor Júnior, simplesmente dar continuidade ao culto dessa Santa Ceia. Celebre Cristo. Celebre a Santa Ceia. Valorize esse momento tão especial. Sim, você é filho de Deus, sim ou não? Diga comigo assim: eu sou filho de Deus. Então, o povo de Israel, Deus libertou lá do Egito, amém? E um dia Deus te resgatou do diabo. Você já não é mais escravo, você é filho de Deus, em nome de Jesus. Levanta a mão dos céus. Pai, quero te louvar pela tua palavra. Ministrada a cada espírito e também a cada coração. Deus, neste momento nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Aqui é também a nossa Páscoa, Senhor. Que vidas em casa seja restaurado, que lares seja restaurado, e aqueles que estão distantes de ti, volte para ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Abra sua Bíblia comigo, meus irmãos, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. Versículo 23. Eu quero chamar já aqui os obreiros para estar aqui ao meu lado, os presbíteros também da casa, os pastores. Primeira Coríntios 11, a partir do versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Esse é um momento de celebração, momento litúrgico, momento simbólico, importante, onde nós vamos comungar com o nosso Senhor. E ele recomenda sua palavra: façam isso como um anúncio, até que ele venha. E até que ele venha, estamos aqui para participar, para compartilhar. Essa mensagem do cálice e do sangue é importantíssima para a era presente da nossa igreja. Nosso próprio Senhor deu-nos o exemplo de compartilhar do seu corpo. Com pessoas que estavam lá, ainda até Judas presente. Com Pedro, queria negá-lo algumas vezes, ali a poucas horas. Ele está ali compartilhando do seu corpo e do seu sangue. E que nós possamos viver dessa mesma forma. Possamos compartilhar daquilo que o Senhor tem nos dado financeiramente com os nossos irmãos mais necessitados. Possamos compartilhar de uma oração, compartilhar de uma palavra de Deus, compartilhar de uma preocupação, de um consolo, compartilhar a nossa vida. Eu sei que é muito mais seguro, muito mais, em alguns sentidos, prudente, manter uma distância segura. Só que não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para ser uma família. Cada um vai ter mais proximidade um com o outro, mas nós precisamos poder olhar para o nosso irmão e ver que eu posso contar com ele em oração, eu posso contar com ela em oração, e ela pode contar comigo em oração. Nós possamos viver essa realidade. O anúncio de Paulo aqui, a denúncia, a exortação dele aqui foi de pessoas que estavam comendo sem merecer. E é claro que a gente vai pensar em primeiro lugar nos nossos pecados.
E a gente não deve realmente participar do corpo do sangue de Jesus se a gente estiver vivendo uma vida de pecado. Não tem cabimento isso. Eu estar vivendo na prostituição, no engano, na mentira, na fofoca e vir comer do corpo do sangue de Jesus como se nada estivesse acontecendo. Mas o foco que ele traz aqui, que é uma coisa muito importante, era a comunhão com a igreja. Que um comia e não se importava com o outro ficava até bêbado de tanto vinho, enquanto o outro estava passando fome. Essa é a realidade. Que nós possamos romper isso na nossa vida. Se há alguma barreira hoje no nosso coração, um para com o outro, e caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém? Que toda raiz de amargura vá embora e que a gente possa começar nesse ano que iniciou uma construção de uma nova história no Ministério de Palavras de Vida, uma nova história na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero chamar aqui os presbíteros para me ajudar em oração. Vou pedir para o Antônio Carlos estar apresentando o pão. O pastor Paulo está apresentando o vinho. Amém? Pai do Senhor, queridos. Pai, graças te damos, Senhor, por esta noite, por este privilégio de estarmos na tua casa, para estar participando, Senhor, mais uma vez da sua grande santa ceia. Queremos te apresentar, Senhor, esse pão que simboliza o corpo do teu filho, que outrora, Senhor, um dia de morte de cruz, deu sua vida por nós, para que hoje nós possamos estar aqui, Senhor. Hoje comemoramos o dia, Senhor, da Páscoa. Pai, muitas das vezes, Senhor, clamamos a Ti, Senhor. Pensamos, Senhor, naquele momento, Senhor, de sofrimento. Mas hoje, Senhor, Ele faz presente em nosso meio. Nós somos livres, Senhor, para Te adorar. Muitos neste momento estão, Senhor, ali, Senhor, falando, Senhor, de um Cristo, Senhor, que está pregado numa cruz, Senhor. Estão festejando, Senhor, ali. Mas nós podemos dizer, Senhor, que Cristo, Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou. E nós estamos aqui, Senhor, porque Ele perdoou todos os nossos pecados. Pai, mais uma vez queremos Te agradecer, Senhor, que neste momento de união, de ceia, a Tua mão seja estendida sobre a Tua igreja, sobre a Tua família, Senhor. E que hoje haja, Senhor, libertação, cura para nossas vidas. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos. Amém. Soberano Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos, Senhor, apresentando o suco da vide, que disse Jesus que este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Ó Deus Todo-Poderoso, que possamos, Pai querido, tomar dele, Senhor, que possamos beber deste cálice, Senhor, e a cada dia nos aliançarmos com o Senhor, a cada dia termos mais comprometimento com o Senhor para viver o teu propósito, Senhor. Sede com a tua igreja, abençoa, Pai querido, aleluia, este cálice, Senhor, para que todos possam, Pai querido, tomá-lo para a salvação, discernindo bem o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te oro em nome de Jesus. Quero te pedir para você sentar, que a gente vai fazer mais uma oração. Mas eu queria que nessa oração você pudesse refletir. Eu vou pedir para o presbítero Pedro Paulo fazer essa oração. É o momento da gente refletir sobre a nossa conduta diante de Deus e diante dos nossos irmãos, nos arrepender se há alguma coisa fora do lugar, pedir perdão a Deus. A gente busca muito esse momento, sabe, de se recompor. Eu acho que vai ser um momento especial para a gente fazer isso. Então, por favor, abaixe sua cabeça, abra seu coração, feche seus olhos. Vamos fazer essa oração. Espírito Santo de Deus, nesse momento, unindo a minha voz, a voz dos teus filhos que já têm te clamado, e aqui com a petição do teu filho, pastor Júnior, para que nós, nesse momento, possamos levar os nossos pensamentos a Ti, refletirmos sobre as nossas condições diante da Tua mesa que está posta nessa noite, a nossa condição diante dos nossos irmãos. Ó Deus, Tu és aquele Deus que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Toma a vida de cada um nessa noite em Tuas mãos, que cada um possa ter a consciência Tua, Deus, para que possa, Deus, refletir, Deus, pedir perdão, tudo aquilo que está fora do lugar, Deus, que Tu possa dar consciência a Teus filhos, a nós, Deus, para que nós possamos ser perdoados pelo Teu nome, para participarmos da Sua Santa Ceia. Essa mesa, esse momento, tem o poder de libertar,
tem o poder de perdoar os nossos pecados, e nós te pedimos nesse momento, nos ajuda, ser conosco, segura em nossas mãos e nos abençoa. Toma a tua igreja, Ministério Palavra de Vida em Guadalupe em tuas mãos. Visita cada um nessa noite, Deus. Que essa comunhão que é proposta nessa igreja possa atingir toda a membresia dessa igreja. Em nome de Jesus, amém. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. De meu Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu te adorarei. Está vestido de um arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpago. Louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, Jesus, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Eu te aguardo, eu te espero, Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir seu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva.
Você pode tomar o pão em suas mãos. E tendo dado graça, coloca de pé, igreja, por favor. Tendo dado graça, eu partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Tomamos, comemos dele todo. Toma o cálice em suas mãos. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Tomamos dele todo. Vamos louvar o Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Mais uma vez, maravilhado. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Há de vir, Maranata. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aplauda ao Senhor, nosso Deus. Te louvamos, Senhor, te bendizemos, ó Pai, por essa ceia, por esse momento maravilhoso na Tua presença, Pai. Recebe a nossa adoração que te entregamos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, meu irmão, que a gente vai ter uma oportunidade hoje de ver algo que nossas crianças prepararam para abençoar a nossa vida e glorificar o nome do Senhor Jesus. Pode sentar. Muito obrigado, presbítero. Muito obrigado, ministério.
necessito de ressurreição, perdido em tua liberdade. Esse mundo vencerei. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Ele ruge como leão. Ele ruge. O céu vai rugir e o fogo cair. O chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair. O chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair. O chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Meu Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Ele ruge como leão. Ele ruge como leão. Aleluia, glória a Deus. Parabéns, crianças. Ficou lindo. Da boca das crianças que sai o perfeito louvor. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento maravilhoso na tua presença. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia. Obrigado pela tua palavra que é ministrada no nosso coração. Obrigado pela palavra profética que nos desperta, Senhor. Obrigado pela oportunidade de contribuir e de louvar, ó Deus, renovando no nosso coração os nossos motivos de adoração ao Senhor. Nós te agradecemos. Nós possamos ter nessa semana uma semana de bênção, de paz. Que a tua boa mão continue estendida sobre a nossa vida, guiando nossos passos, conduzindo nossos caminhos e nos livrando do mal. Ensina-nos, ó Deus, a fazer a sua vontade, a te honrar de todas as formas. É o que nós pedimos, Senhor, te orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Faça assim com a sua mão em formato de concha. Eu vou pedir para o pastor Jadiel vir aqui novamente para lhe ministrar a bênção apostólica. Eu vou pedir para você que é líder de departamento, e lá embaixo, no gabinete, a gente tem algo para você lá, tá bom? Líder dos jovens, adolescentes, crianças, dos obreiros, amém? E por assim por diante. Você sabe quem é você. Antes da bênção apostólica, se porventura existe alguma pessoa enferma, Jesus levou sobre si a nossa enfermidade. Nós determinamos cura em nome de Jesus, corpo, alma, espírito. Se alguma cadeia, alguma doença, em nome de Jesus, nós repreendemos. Amém? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, excelso Pai, e as consolações do amigo companheiro, Espírito Santo, esteja sobre Jerusalém, sobre Israel, sobre a tua vida, sobre a tua família, desde agora para sempre. Todos digamos amém, amém e amém.